começando o nosso podcast Conversa Rodada. Hoje tivemos a boa sorte de retomar os estúdios com todos os cuidados, né? Estamos de máscara, bem distantes, a porta do estúdio aberta, mas só de estar conseguindo olhar uma no olho da outra já é, né? Já é uma alegria. Então hoje nós estamos com 3 integrantes, eu, Milena de Mamã, eu, Betina Câmara, eu, Karina Bernardi. E hoje nós vamos trazer um assunto, uma pergunta, na verdade, para todo mundo que estiver ouvindo também pensar junto com a gente, né? Que seria... Betina, o que tu pensou? Eu pensei assim, o que 2020 nos ensinou a respeito de expectativas? Boa. Será que a gente segue com as expectativas da vida depois desse ano? Nossa, eu tava dizendo pro pessoal, né? Eu fico pensando na Betina de janeiro de 2020 e fico pensando, pobre gafanhoto, né? Pois é. Que tudo o que eu pensei, assim, 2020 olhou e disse, não, vamos. E aí, mais do que eu tenho pensado, do que eu tinha pensado e do que eu tinha planejado, veio o que fazer com o que ficou, né? Ou com o que se apresentou, porque às vezes nem ficou nada, só se apresentou outras coisas e tu disse, gente, eu acho que eu fiquei com um ensinamento pra vida a respeito de expectativas, assim, nesse 2020, com certeza. Pois é, até a gente estava falando, com certeza, várias pessoas que a gente for conversar vai dizer, eu tinha um planejamento e esse planejamento explodiu, né? Uhum. Acho que todas nós, assim, vamos ter alguma história, principalmente profissional, né? Dessa questão. Eu também, a minha vida tomou totalmente outro rumo, mas o lado bom, até que a gente estava falando, né, Betina, ontem no particular, que a máscara caiu, né? A nossa com a gente mesma, não assim a gente falando, julgando outras pessoas, mas a nossa máscara daquela correria dos planejamentos, que daqui a pouco seria um planejamento para apresentar para quem, né? Entre aspas, assim. Daqui a pouco a gente olha e será que isso aí estava me fazendo feliz mesmo? Será que esse aí era realmente o caminho, né? E eu acho que hoje, 9 meses depois, né, de toda essa questão da pandemia, a gente consegue hoje começar a refletir, porque ainda vai levar tempo. Quem eu sou mesmo, né? O que realmente me faz feliz? Qual é realmente a minha essência? Hoje, teoricamente, a gente está com mais tempo livre, né? Sem tanto o mundo social, fora a internet. Acho que o tempo que a gente está se dando pra gente mesmo hoje, que tá fazendo a gente se aproximar dessa essência que tava lá escondida, né? Sim. Tem isso também e tem muito uma coisa assim da energia que a gente coloca e no que a gente coloca, né? Eu sempre fui uma pessoa esse negócio da gente ter que parar e ficar com a gente mesmo, eu tive que me ver na ideia de, assim, te escuta minimamente e ver que, às vezes, a expectativa que eu tinha criado, que era um imenso castelo de areia, eu botava uma energia real, oficial, assim, que poderia ser materializada. E aquilo simplesmente não se concretizava por coisas que iam muito para além das minhas possibilidades, assim. Acho que a pandemia, de novo, me ensinou, Betina, te escuta e escuta os teus limites dentro dos teus limites. Guria, eu tava conversando, eu acho que a gente tem que também ver qual é, assim, a diferença de criar expectativas, de fazer planejamentos para a vida da gente. Porque eu acho que é importante a gente sempre fazer algum tipo de planejamento, né? Ter um propósito na vida. Mas, em cima disso, a gente tem que realmente evitar criar expectativas, porque a gente tem que ter consciência de que tudo que a gente planeja pode não acontecer do modo como a gente gostaria que acontecesse, né? E isso aí eu acho que traz a frustração. Então a gente tem que saber que a vida não dá garantias de nada e que criar expectativas, como a gente pode mesmo ver, né? Às vezes expectativa é realidade. É exatamente isso, é tu imaginar um cenário, seja no campo profissional ou no campo afetivo, que de repente ele não existe mesmo, né?
E que é importante tu planejar as coisas pra tua vida, mas tu saber que a vida é essa coisa que não é linear, que tá sempre mudando e que as coisas realmente muitas vezes não vão sair como tu espera, né? Como tu imaginava. Então, acho que a gente tem que fazer... Né, que tem uma frase muito engraçada que diz que a vida não tá aí pro teu planejamento, mas acho que a gente tem que ter um planejamento de algumas coisas, especialmente no campo profissional, assim. Mas ter sempre essa consciência de que às vezes elas não vão sair como a gente gostaria, não vão dar certo, nós vamos ficar frustrados com algumas coisas. Mas eu acho que esse ano de 2020 tá mostrando realmente... mostrando muitas coisas que a gente não gosta de ver, né? Que cada vez mais a vida é uma caixinha de surpresas e que as pessoas também são, né? Porque... assim, ó, assustador, assim, o que mostrou das pessoas esse ano de pandemia. E que... a máscara caiu, galera. Ao mesmo tempo que veio pra nossa cara, caiu. Não, com certeza. Por exemplo, eu era uma pessoa que sempre tentava lidar, assim, com as diferenças, né? Das outras pessoas, assim, de aceitar e respeitar. Agora, por exemplo, essas pessoas que começaram a negar muito a situação grave que a gente está vivendo, negando a pandemia. Isso aí me deixou, assim, muito intolerante, sabe? Muito mesmo, assim. E aí eu comecei a perceber que existem pessoas que realmente eu não quero mais conviver. Eu não quero mais ter do meu lado. Que estão me mostrando pessoas que realmente são muito diferentes de mim e do que eu penso e dos meus valores. Então, eu acho que o 2020 também veio pra mostrar pra gente muita coisa nesse sentido, sabe? Acho que deu pra separar o joio do trigo, assim, sabe? Tu sabe que eu tenho ouvido isso de amigas, assim, me relatando, assim... pá, tal pessoa, amigo de anos, né? Desde adolescente... olha o pensamento dele, por que eu vou estar junto com essa pessoa, assim como amigo, né? Por que eu vou estar? Se pensa totalmente diferente, sabe? Eu prefiro não estar e me liberar dessa energia, né? E eu falei, olha que eu tenho ouvido relatos sobre isso, assim, de questão de não é ideologia a palavra, de pensamento mesmo, sabe? Eu acho que tem pessoas que estão no nível mais elevado de vida, assim... de observar as coisas como elas são, e tem pessoas ainda presas a certas ideologias que só aprisionam, assim, o ser humano, sabe? Não querendo entrar em nada específico, sim, mas que acaba aprisionando. É uma questão da vibe mesmo da pessoa, né? Quando vocês falam essa coisa, né, de as máscaras caíram, foi muito assim, a gente conversou sobre isso uma vez, né, amiga? Casamentos que acabaram. Namoros, né, de 8, 9, 10 anos que terminaram. Parcerias profissionais que é um ano que tem algumas religiões que falam que é ano de Chapanã, ano de Obaluayê, né? Essa entidade, ele tem esse orixá, ele tem uma característica de limpar mesmo, de varrer, né? Ele vem sempre usando palhinhas, assim, e essas palhas dando essa ideia de varrer, de banir. E a maneira que ele faz isso, às vezes eu não vou usar... não é violenta, assim, mas é de uma maneira bem intensa e bem condizente com a verdade. Assim, olha, eu vou te mostrar a real mesmo. O que tem embaixo desse tapete. Tipo assim, e o que não é, não vai dar. Vamos desmistificar a expectativa que tu criou, né? Exatamente. A respeito de pessoas, exato, de situações, de empregos, de tudo, assim. E eu acho que quando a gente... eu tô aprendendo muito essa coisa, né? Quando eu propus pra Milena a gente pensar em falar sobre expectativa, foi muito assim, porque... claro que tudo é um meio termo, né? O que é ter expectativa e o que é traçar planos. Mas eu acho que tem uma coisa muito de tu se ouvir e ouvir o teu ambiente, entender tudo que tá na tua volta e o que tu pode e o que tu não pode fazer. E qual é o teu limite. E que tudo bem. Eu, nesse momento, viver sem expectativa tá me trazendo leveza. Porque aí eu tô aqui e eu estou aqui. Aqui agora, momento, sentada nessa cadeira, gravando. Nesse estúdio, com a Karina, com a Milena, com o Luiz. Eu tô fazendo isso agora. Eu não tô fazendo outra coisa. Quando eu falo em viver sem expectativas,
é um pouco isso. Eu acho que, claro que a gente não faz... Eu tô aqui gravando esse podcast, óbvio que é com a expectativa que as pessoas escutem, né? Eu tô aqui dividindo meu tempo com vocês, é óbvio que é com a expectativa que a gente troque alguma coisa. Mas é uma relação diferente com essa expectativa. Entendendo que pode ser diferente, entendendo que viver o momento presente pode ser bom. Eu acho que é um estado de viver... Quando tu aprende a lidar melhor com a expectativa, tu vive num estado de constante meditação. Porque aí tu tá plena e inteira e prestando atenção naquilo que tu tá fazendo. Perfeito. Até eu ia puxar antes, gurias, independente de religião de cada uma de nós, né? Mas a fé, sabe? Eu tenho lido muito sobre isso, assim, dos estudos que eu sou budista, mas a fé, independente da religião, é ter certeza que esse momento que está acontecendo é o melhor para nós, independente o que a Karina está vivendo, o que a Betina, o que, né, eu estou vivendo, é o melhor. Então, a expectativa hoje que eu tenho aprendido também e reforçado através, principalmente desse ano, a expectativa é ser feliz, né? Essa é a expectativa. Sim. Agora, de que forma eu joguei na fé, né? Agora, que nem a Betina falou, viver o momento presente faz a gente ser muito feliz, porque a gente está sendo nesse momento, sabe? E eu acho que esse ano, de muitas pessoas que eu tenho ouvido, assim, as pessoas estão começando a refletir sobre isso. E fé, independente, pode até não ter religião, sabe? Mas a fé no universo, a fé na natureza, sei lá, a fé de que sim, a gente está aqui para ser feliz, né? E quanto mais a gente encontrar a nossa verdade interior, que é o que está acontecendo agora, geral, mais perto dessa felicidade eu vou estar. E a gente pode sim ser felizes, né? Sem criar uma expectativa de algo distante, assim, né? Querer ser aquele outro que nem é aquilo, entendeu? Exato. É o que mostram ser, mas ser o melhor que eu posso ser pra mim mesmo, sabe? Sim. Então, eu acho que acaba sendo isso, esse agora. E tu percebesse podendo ser feliz agora também, porque uma coisa que eu percebi muito em mim, assim, era... Eu só vou ser feliz quando eu tiver determinado emprego, tiver casada de determinado jeito, tiver com determinado peso, tiver o cabelo de determinada forma... E aí, às vezes, a gente tá perdendo... A gente espera uma felicidade... E aí que tá a expectativa, né? A gente espera uma felicidade tão bombástica... E tão distante também, né? E tão perfeita, e tão... que a gente esquece de viver a felicidade pequena, assim, sabe? Por exemplo, aqui o estúdio... Essa ponta desse bairro que a gente grava o estúdio é um bairro que eu gosto muito. É um bairro de umas ruas estreitas, assim, arborizadas, né? E as árvores as árvores né? floridas, com um monte de ipê roxo. E aí agora eu tava andando na calçada e eu andei assim, tinha uma calçada cheia de florzinha de ipê no chão. Aquilo me deixou feliz. E não tinha planejado. Em nenhum momento da minha vida eu planejei estar andando por uma rua assim, assado, na minha cidade, que tivesse... Sabe? E ao mesmo tempo eu já planejei... Nossa, uma festa de casamento na beira da praia, com um vestido importado, não sei o que mais. Cara, isso talvez nunca aconteça. E aí eu vou deixar de ser feliz até lá? Não. Exatamente. Não, gente, essa coisa aí de... Ai, como é que seria a minha vida se... O mundo do si não existe, né? O mundo da fantasia. Não, é uma coisa que é real. Então, quando a gente fica pensando que só vai ser feliz se acontecer isso ou aquilo, a gente realmente acaba... não vivendo, né, e não aproveitando o que a vida tem para nos oferecendo agora, nesse momento, né? A gente tem que valorizar o que a gente tem e não pensar que o dia que eu tiver isso, aquilo, ou ser isso, aquilo, eu vou ser feliz. Não, eu acho que tu tem que pensar que tu tem as coisas realmente, como a Milena falou, as coisas acontecem, acreditar que as coisas acontecem do jeito que é o melhor pra ti naquele momento, né? E que todo mundo faz, na verdade, o que consegue, né? O que pode, entendeu? E eu, às vezes, também me questiono muito, assim, se eu não tivesse feito... Eu sou formada em Direito e acabei não exercendo... Exerci muito durante 10 anos, mas hoje em dia não exerço mais. Daí eu penso, se eu não tivesse feito Direito, se eu tivesse feito
comunicação, outra coisa. Gente, mas eu acho que a gente tem que se dar conta que na época que a gente escolhe as coisas, a gente tá escolhendo, fazendo escolhas conscientes, fazendo o que a gente quer sempre. Daquele momento, naquele né? momento de vida, entendeu? Então, não tem essa assim de, me arrependo. Não, no momento que tu tá escolhendo, não tem assim... Tu tá fazendo uma escolha sempre, todos os dias, toda hora, todo momento. Entende? Então... E tu tá escolhendo com quando tu, Karina, escolheu fazer direito lá com 17, 18 anos, era com a história de vida da Karina até os 17, 18 anos. Exatamente. Olha a quantidade de coisa que aconteceu depois disso, né? A quantidade de coisa que tu aprendeu e que massa poder... A vida não é linear, né? A vida adulta não é linear. Sim. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que... eu vou estar sempre em ascensão e eu vou me formar, Gente, não é linear. Eu conheço gente que se formou em engenharia e agora tá vendendo bolo de pote e tá mais feliz vendendo bolo de pote do que quando tinha feito engenharia, sabe? Várias histórias assim, né? Várias, assim, com gente com doutorado na Europa, também fazendo outras coisas que aparentemente mais humildes, né? Mas que estão muito mais felizes, né? Então naquele tempo, principalmente assim da nossa faixa etária, era lindo ser executiva, né? Trabalhar o dia inteiro, morrer trabalhando. Meu sonho era morar em São Paulo, imagina, trabalhar 12 horas por dia. Eu tinha esse sonho lá. Hoje eu olho, nossa, nem pensar, sabe? Nem pensar. Hoje eu quero ter tempo pro meu filho, eu quero fazer almoço pro meu filho, sabe? Eu quero levar ele na escola, eu quero buscar da escola. Eu não quero mais aquela vida louca que eu já sonhei, sabe? Sim. Trabalhei também 10 anos, né, naquele nível. Não quero, eu só quero pagar minhas contas. Sim. E tá bem tranquilo e feliz, assim, de verdade. Hoje, né, eu digo hoje, isso pra mim é felicidade, Sim. né? Eu lembro que isso que tu fala é muito real, né? Agora eu comecei a fazer musculação, tô apaixonada por musculação. E quando eu lembro que na adolescência eu fui fazer musculação também, outra época, outra moda, claro. E quando eu cheguei na academia agora, o instrutor perguntou, qual é o teu objetivo? Eu cheguei na academia com 95 quilos. E aí eu disse, eu queria ter eu tenho 1,68 m, eu queria ter uns 62, 63 quilos. Ele olhou pra minha cara e disse assim, olha, uns 75, 76 tá bom pro formato de corpo que tu quer ter. E eu fiquei assim, mas que audácia desse cara. Que tá achando que formato de corpo eu quero ter? E aí depois, com o tempo, fui estudando e fui entendendo, e massa magra, massa gorda, ele tava certo. E aí tu imagina se ele tivesse embarcado na minha... Então tá, vamos ter 62. Gente, eu tenho quase 40 anos. Eu nunca fui uma mulher pequena. Eu não tenho estrutura pra ter 62 quilos com a minha altura. Não é o formato do meu corpo. Aí tu imagina, eu ia me matar numa academia, e aí fica a dica para instrutores de academia por aí, né, de terem o bom senso de informar, explicar e orientar as pessoas lutando para ter um corpo que não é o meu. Não, e o sofrimento para chegar desse caminho que de repente nem ia chegar, entendeu? Exato. Ou eu ia desistir, eu não ia estar gostando tanto que eu tô gostando, eu ia me frustrar e eu ia adoecer. Não, que bom que a pessoa te deu Dá uma segurada. Ele nem discutiu muito comigo. Ele disse, o corpo... Te deu uma situada. Exatamente, assim. E quando eu fui fazer musculação lá na adolescência, ninguém me disse isso. E eu não continuei fazendo. Desiste, acaba desistindo, não se torna prazeroso, né? Não fica prazeroso, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa assim também pra gente... eu tenho visto algumas pessoas que trabalham nessa área, né, profissionais, e aí é uma coisa também da gente tomar cuidado quem a gente segue nas redes sociais, porque é um lugar que alimenta umas expectativas na gente que não tem o menor Sim, tem que ter cabimento. Muito cuidado sobre isso. Eu já ouvi alguém falando também essa semana agora. E aí eu tenho visto assim, alguns deles dizer assim, olha, eu trabalho para encontrar o meu melhor tipo, o meu melhor corpo, o meu melhor shape. E aí, quando eles falam melhor shape, é um shape respeitando, inclusive, o teu estilo de vida. Eu não vou competir. Pra começar, né? Eu não vou competir. Então, assim, que o meu... É um shape que eu fique confortável, que eu esteja saudável, que eu tenho alguns problemas de saúde que a musculação tem me ajudado a reverter,
né? Porque assim, gente, o teu corpo não tá aqui só pra atender um padrão estético absurdo. Ele tá aqui também pra te poder viver a tua vida e pra mim poder andar em condições e se na rua. sentir saudável também, né? Exato. Isso aí é melhor, eu acho, a gente se sentir saudável. Exato. E uma coisa que eu não postei nenhuma foto fazendo musculação nas redes sociais. Eu nunca vi mesmo. E eu me nego a postar uma foto assim minha mais gorda, com uma cara de derrotada, triste, e uma foto minha feliz, mais magra, porque assim, cara, não é por aí. A Betina que entrou com 95 quilos na musculação não é uma derrotada. Com certeza não. A Betina que entrou com 95 numa musculação, ela fez um monte de coisa, ela trabalhou um monte, ela aprendeu muita coisa, ela ajudou muita gente. Olha, se ela foi mal pra alguém, ela foi pra ela mesma. E ela era uma pessoa feliz, ela fazia as outras pessoas rirem. É a mesma coisa da Karina, que foi lá com 18 anos e escolheu ser advogada. Então, não... Ou da Milena, que achava que queria trabalhar 12 horas por dia. Morrer trabalhando. Eu nem te imagino. Não tem nem tempo. Morrer. Sabe aquelas executivas que não tem tempo pra nada? Gente do céu. Sabe? E eu acho que também é uma coisa a gente pensar, as expectativas mudam e graças a Deus que elas mudam. Ainda bem, ufa. Porque, nossa, né, gente? E aí, de novo, não vale a pena a gente se levar tão a sério. Eu já me culpei muito porque, poxa, o meu currículo é uma bagunça, eu faço tanta coisa e tal. Cara, eu faço tanta coisa, mas eu posso dizer que eu nunca fiz mal pra ninguém. Não, e tudo que a gente... E com certeza, tudo que a gente fez foi pensando no melhor, né? A gente não pode... Exatamente. Esses julgamentos também, que principalmente mulher, né? Tem de si mesma, sempre julgando por que eu não fui pra cá, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo. Nós que somos mãe, por que eu não fiz daquele jeito, por que eu não faço daquele, eu podia ser melhor ou daquilo. E agora que tu puxou, Betina, a questão de corpo, que é muito, né, evidente em mulher ainda, eu gostei muito que tu falou e eu andei pensando sobre isso. Que droga, sabe? Já fui, a gente sempre pensa, né? Já fui melhor, já tive um corpo melhor, mas também... de repente eu tinha mais tempo de cuidar, de malhar. Hoje o meu tempo, sei lá, nos últimos 9 anos, função de filho, função de trabalho, de correr atrás, de querer ter uma ONG, né, que é um terceiro trabalho, E assim, será que eu não vou respeitar o corpo que eu tenho? Exato. E dizer, obrigada, sabe? Porque esse corpo eu tenho hoje, porque eu decidi me dedicar para outras coisas que para minha alma, sei lá, ou para outras pessoas, teve tanta valia quanto eu tenho um corpinho. Por que eu não mantive o corpo de 30 anos, sei lá, entendeu? O corpo da gente, ele tá aqui a serviço de outras coisas, né? Não tem... É por isso que eu digo, eu não vou botar uma foto da Betina mais pesada, triste, deprimida, porque ela não era assim. Sabe? Ela não... ela fez muita coisa, ela produziu muita coisa. Mas o meu corpo ficou de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, não tinha teu filho. E eu tenho certeza que se eu botar na balança entre ter o teu filho, a dedicação que tu dá pra ele e ter um corpo de quando tu tinha 20 anos, tu vai querer ter o casulo. 1000 vezes. É isso que a gente tem que pesar. Isso. Quando a gente pensa num corpo, eu acho que isso é uma coisa importante. Quando a gente cria uma expectativa de um corpo que né, o meu melhor corpo, o meu melhor shape, é pensando num corpo para além do aspecto estético, mas para tudo que tu faz com esse corpo. Pro filho que tu cria, pra casa que tu limpa, pro trabalho que tu faz, pra um que tu administra, pra filha que tu cuida, pra aula que tu dá, pra profissional que tu é, pra companheiro pro teu companheiro, pra tua companheira que tu vai ser, pra mãe que tu cuida. É isso, acho que o teu melhor shape tem que ser pensando nisso, não só nos quantos gominhos tu tem na tua barriga. Não, e outra coisa que eu pensei muito também, a questão da vitalidade, sabe? Eu me sinto mais cansada, acho que a maioria das pessoas hoje, na questão toda da pandemia. Porque é um cansaço emocional também, né? Não é só físico, gente. Mas assim, o que eu andei pensando agora? Tô andando bastante de bicicleta, né? Eu e o meu filho. Porque é algo que daí tu não precisa ter contato, assim, com outras pessoas, mas a gente consegue fazer um exercício final de semana a mais. E daí eu pensei... Agora, essa semana, eu tava indo na academia de bicicletas. Vou juntar tudo, né? Sobrou um tempinho. E coisa boa, né? Eu tô... as minhas pernas me possibilitam eu estar fazendo isso hoje, sabe? Independente de beleza, né? Eu tô dizendo assim,
minhas pernas tão saudáveis, eu tô conseguindo pedalar, sabe? Pegando um sol, que eu adoro pegar sol, assim, parece que me faz bem, né? Indo no sol, eu posso chegar lá, eu ainda tô conseguindo também, que eu faço luta quando eu vou na academia, mas eu faço, e eu tô conseguindo acompanhar as aulas, e eu tô reclamando da minha vitalidade, sabe? Então, essas coisas que a gente tem que valorizar da gente, sabe? Num sábado, de tarde, podia estar deitada vendo Netflix, a gente quer vir aqui porque a gente quer trabalhar, a gente quer que eu ainda vejo como nosso trabalho, que a gente quer se comunicar com as pessoas, né, com a mulherada, mas isso é vitalidade, né, gurias? Sim, uma coisa que tu fala, né, do corpo, quando eu comecei com a musculação, ainda comecei muito assim, né, e aí tem um aparelho, por exemplo, que um instrutor me colocou agora quando mudou meu treino, que é o hack, né. E é um aparelho que basicamente tu fica com as costas encostadas e tu faz agachamento. Tu faz o agachamento com um pouquinho mais de suporte. Eu não sei porque eu tenho medo daquele aparelho, mas eu sempre acho, gente, eu vou me abaixar, eu vou soltar um pum, vai acontecer uma desgraceira, eu vou ficar encalhada disso aqui. Vai cair tudo em cima de mim. Mas como eu sei que eu tenho essa coisa do humor, e o meu humor se alimenta do exagero, e tem a questão da ansiedade, eu teimo e vou, né? Aí eu fui, me instalei no aparelho e comecei a fazer. No começo, ele pediu ter que fazer 3 séries de 10. Na outra semana, eu me perdi nas séries. Olhando o bumbum do colega da academia, eu me perdi. Essa é a Betina. E aí, quando eu vi, eu tinha feito 13. Eu digo, então a próxima série eu vou tentar fazer 13 de novo. E eu fiz. E aí eu fiz de novo. E aí por isso que eu tava brincando com vocês, que a musculação pra mim, esse ano foi um ano que 2 semanas antes do meu aniversário, eu fui demitida da instituição que eu trabalhava e eu ouvi que eu tava sendo demitida porque eu era boa demais. Ai, não. E assim, e 2 semanas antes do meu aniversário, no meio de uma pandemia. Não, ainda só pra ajudar o inferno astral todo. E aí, isso tudo para uma mulher preta que vê a sua vida pessoal e emocional não se desenvolver como, né? E aí a gente se dedica tanto pro trabalho e pra vida acadêmica. Que, pra mim, na hora bateu, eu disse, gente, mas nem aqui eu me encaixo, sabe? Então foi muito Onde violento. é que eu me encaixo? Exato, porque aí assim, eu não sou boa o suficiente pra ter um relacionamento, eu não sou boa. Aí eu vou tentar ser profissional, qual é o limite? Como é que... né, aquilo ali. E foi nesse período que eu achei a musculação. Então acho que é por isso que eu tô tão apegada nela. E aí eu disse assim, gente, a musculação na minha vida é a única coisa que a meritocracia funciona. Porque tô eu comigo mesmo, nesse mesmo movimento que tu faz, de perceber, tipo, gente, eu consigo, essa máquina que há 2 semanas eu tinha medo, eu consigo subir nela sem peidar, sem cair. Sem pagar vale na academia pra ninguém. Sem pagar vale nenhum. De brinde ainda, olha a bundinha do gatinho que tá na minha frente. Ao lado bom da academia tem vocês acham que é só... Gente, já dá um upgrade só de dar uns bisu, né? Nossa, tu acha que quer ser a Graciane? Nada. Tá. E aí eu fico pensando assim... é um momento que... Pra mim é quase como se fosse uma meditação. Tô eu comigo mesmo. Eu me dedico, eu tenho retorno, eu me beneficio de uma energia que eu coloquei em alguma coisa, porque isso é uma coisa que às vezes nós mulheres, a gente não se beneficia na energia que a gente coloca nas coisas. Porque a gente é treinada, eu digo treinada, não é nem educada, a gente é treinada pra dar pros outros, né? Exatamente. Pra dar pro filho, pro marido, né? E nascemos aí pra isso, né? Exatamente, a gente nasceu pra ser mãe do mundo. A mulher preta mais ainda, né? E aí diz assim, cara, eu tô me beneficiando disso aqui. O meu corpo tá me dando esse retorno. E eu por mim, né? Eu por mim. Eu tava tomando banho esses dias, e aí eu passei a mão no meu braço, e aí eu senti um calombo. Liguei pra minha mãe. Mãe, tem um calombo no meu braço. A minha mãe foi olhar e disse, esse é o teu bíceps, idiota. Pelo amor de Deus, a pessoa nem sabia que tinha músculo. Entendeu? Então é uma coisa... já tá aparecendo, então, hein, Betina? Já tem quase um bíceps. Entendeu? Mas é uma coisa de tu pensar os retornos que o teu corpo te dá quando, de novo, tu não coloca uma expectativa doida de uma estética que... Porque senão não chega nunca. Não nunca. Criou expectativa. Mas quando tu vai te olhar agora, sei lá, tu vai na praia, vai na piscina... Opa!
Que é isso aqui? Tô gostosa, hein? Que é isso aqui? Mas não um foi de músculo. expectativa, mas foi de algo que tu plantou. Porque Exato. não adianta, o professor da luta, Doriva, beijo se um dia ele ouvir, maravilhoso, ele sempre fala, gente, se tu plantar maçã, se tu plantar rosa, vai nascer a rosa, vai nascer a maçã. Não adianta. Nesse sentido, falando de musculação, que é a parte dele, né, muito da questão física, quanto mais tu fizer algo, tu vai ter retorno, não tem como não ter. E principalmente tu fazendo algo, prestando atenção naquele algo que tu tá fazendo. Então, assim, o momento que eu tô aqui fazendo... O momento que eu subi naquele aparelho que eu tinha medo, eu prestei atenção, tipo, bom, tudo que eu não quero é peidar aqui ou cair. Imagina que vergonha, gente. E se tem alguém filmando? Sempre tem alguém nessas horas. Nossa! Sempre tem alguém. Sempre tem. E aí é uma coisa de muito da gente pensar também de novo nessa energia da expectativa, nessa energia de estar presente no momento presente, e nesse momento da gente se respeitar o corpo que a gente tem, porque o nosso corpo nos dá retornos. É tu andar de bicicleta com teu filho e de repente perceber que, olha aqui, minha perninha tá com tônus diferente que não tinha. Opa! E tu tava ali só se divertindo com teu filho, entendeu? Acho que é o estar presente no momento presente, fazendo as coisas. E como diz eu faço o Clube Mindfulness, que é todas as segundas-feiras do Instituto Pacífico de Meditação, estar presente com bondade e curiosidade. Exatamente. Que é curiosidade. O Mindfulness é isso, né? Estar presente no momento com bondade e curiosidade, que é aquela coisa... Não ficar te cobrando, não ficar te culpando, aceitar... Não aceitar, assim, no sentido de... me conformar, não é isso, mas aceitar as coisas e ter aquela curiosidade também, sabe? Também de ouvir mais o outro, de ter aquela empatia. E eu acho que é bem como tu falou, assim, né? E a Milena também. O corpo da gente é um instrumento, tipo nossa casa, né? É isso. Então a gente tem que... Não gosto de falar a gente tem que, porque é sempre uma escolha, né? Mas... Ele serve para várias coisas, não é só para seguir um padrão estético. Exato. Entende? Então, e hoje em dia é muito preocupante essa situação mesmo que a gente vê aí, né? De ter que seguir padrões e as mulheres que não estão dentro desses padrões se sentirem mal. E a internet mostra tanto isso mesmo, sabe? O corpo bonito, o cabelo bonito, a maquiagem, excesso e se tu não tá ali naquele padrão, gente, assim, olha... ser mulher é uma luta diária, né? De aceitar a gente, de ter autoestima, de trabalhar o amor próprio. Então... é isso, gurias. Eu acho que as expectativas, na verdade, a gente cria mais, eu acho que de repente, muitas vezes, para agradar mais os outros. Com certeza. Ou para mostrar. Sabe uma frase que eu me peguei nesse ano, até era um pouquinho antes da pandemia? Mostrar o que para quem? Exatamente. Eu penso isso o tempo todo para mim mesma, eu fico falando, sabe? Tu quer mostrar o que para quem? Hoje eu já me sinto outra, assim, sabe? Não quero mostrar nada para ninguém, não tô preocupada, questão de status, sabe? Eu já fui bem que nem eu falei pra vocês ali no início, não. Eu queria ter o carrão, queria ter o não sei o quê, ainda mais que eu comecei cedo em empresa grande, então, sabe, aquela competição interna, até tu acaba tendo, né? Tu pode até ganhar pouco, mas tu é chefe de não sei quem, do não sei o quê. Gente, hoje, né? Eu acho tão ridículo hoje, assim, gente, eu só quero estar com meu dinheirinho ali pagando meus boletins, entendeu? Tipo assim, ó Deus, eu tô com os boletinhos ali, graças, são bem pouquinhos hoje, pagos, eu já sou tão feliz, sabe? Tu sabe que às vezes a mãe esses dias estava contando uma vez que ela estava numa loja de departamento, e aí tinha uma mulher toda chiquetosa na frente dela, assim, tirou uma carteira com uma grife e não sei o quê, e foi pagar as compras, e era um monte de compras, e nenhum cartão passava. Nenhum. Senhora, seu cartão. E eram, assim, uns 6, 7 cartões diferentes. E a minha mãe ali, humilde,
cheio de comprar umas calcinhas sutiã, comprou, pegou seus 60, 70 pila e foi embora. E ela ficou pensando assim, Betina, uma mulher toda embonecada, cheia de joias e cheia de coisa. Gente, pra quê? Pra quê, né? Pra quê, assim, sabe? E provavelmente comprando coisas que talvez ela nem precisasse. Pra quem? Sabe? Mas acaba sendo isso, sabe? Eu tenho conversado com a minha mãe também, que é outra cabeça ainda, né? Mãe, pra quê, sabe? Eu ainda falei agora do Natal, gurias. Eu falei assim, olha, ninguém tá num momento, né, tranquilo. Eu nunca gostei de datas impostas ali pelo capitalismo exacerbado, sabe? E eu falei, olha, mãe, se tu quiser dar pro Kazuki, pros netos ali, tu dá, porque ela ama essa função. Mãe, eu não faço questão de comprar pra família toda e não faço questão que vocês me deem presente, sabe? De verdade. Não é... se a gente fizer, nós ali de casa fizermos uma janta maravilhosa, alto astral, sabe? Pra mim, vai ser o melhor presente, assim, sabe? E o Kazuki, meu filho, comigo, pelo menos, eu sei que ele jamais se importaria também de não ganhar algo. Claro que a gente que foi criada há mais tempo fica mal, ai, Natal, não ganhar um presente, né? Mas eu acho que a gente tem que começar também a tirar esse pensamento ainda de que felicidade é ganhar um presente caro ou não sei o que, sabe? Às vezes até uma cartinha, né? Uhum. A inocência de criança, a Joyce, minha prima, irmã, que até tá lá em casa agora, eu me lembro dela quando a gente era pequeno lá em Butiá. Ela fazia cartinha pra todo mundo, sabe? Nossa, a gente olhava, era o melhor presente de todos, né? Sim. Aquela cartinha com teu nome pensado em ti. Então, eu acho que tem outras formas, assim, de... porque isso aí acaba levando, né? Tu vai no shopping gastar o dinheiro que tu não tem. Vai dizer, tu uma saída no shopping de Natal, no mínimo 500 pila, né? De que eu digo assim, Sim, pensando só na família mais próxima ali. Para que, eu tenho que dar o presente de Natal, sabe? Então, acho que a gente tem que rever muita coisa, né? Mas, gurias, eu fui pegar agora o telefone para ver o horário e já vai fechar 1 hora praticamente. Nossa, mãe de Deus. A gente ficaria falando até, né? Sim. Mas eu acho que já dá pra gente se encaminhar, assim. Cada uma fala, assim, agora só para fechar o assunto que a gente deu início, né? Que é a questão da expectativa. O que vocês acham a partir de agora, para fechar, assim... O que vai ser a expectativa de vida, assim, de planejamento de vida para vocês? Eu sinceramente, a minha expectativa é que eu tenha efetivamente aprendido a viver melhor com expectativas. Ou sabe? sem elas. Ou sem elas, assim, é a minha ambição, assim, para 2021, para esse resto de 2020, porque por enquanto o que eu tenho percebido é que esse viver com menos expectativas tem tido a ver com me cobrar menos e com viver uma vida mais leve, mais fluida, aproveitando mais as coisas, com mais momentos de felicidade, assim. E tu, Karina? Pô, eu acho que no fundo é difícil a gente viver sem criar expectativas totalmente, assim, o tempo... sim, uma vida inteira sem expectativas. Acho que a gente acaba sempre criando uma expectativazinha aqui, outra ali. Mas é bem como a Betina falou, acho que o que importa é tu aprender a aceitar quando as coisas não acontecem como tu espera, né? Ou as coisas não saem como tu gostaria. E quando tu também em relação a outras pessoas que tu convive, se elas te decepcionam. Quando acho que é aprender realmente, mesmo quando tu cria expectativas, tu saber lidar bem com quando elas não saem como tu gostaria. Tu entender isso mesmo, assim. Que eu acho que é como importante tu entender isso. Que a vida não é o que a gente... né? Que a vida não é o que a gente planeja, que a vida não é muitas vezes o que a gente vê, né? A vida não é, o mundo não é como às vezes como parece que é. E o que importa, eu acho que a gente, assim como tu falou, acho que essa pandemia eu aprendi muito a olhar pra mim, cuidar mais de mim e encontrar assim mais meus limites, encontrar a minha essência, os meus valores, o que importa. Eu acho que tu fazendo isso já é um grande passo.
entendeu? Pra te evoluir, pra te crescer e pra te viver melhor. Eu acho que é isso aí. E eu vou fechar minha fala com o que eu puxei ali no meio, né, gente? Hoje eu tô me apegando muito à fé na vida mesmo, sabe? Fé no universo, fé na natureza, fé que tudo que tá vindo para nós, cada uma de nós sabe o que a gente tá vivendo, né? De ter a certeza que é o melhor pra gente mesmo, sabe? E aceitar. E eu falo para minhas amigas direto, sabe? Que a gente consiga enxergar de verdade qual é a nossa verdade, sabe? Eu duvido que alguém não seja feliz quando conseguir viver a sua verdade, independente de qual que seja. Eu falo isso, não é algo nem um pouco fácil, eu vou dizer que é até a maior missão, né? Mas se a gente só decidir que a gente quer viver essa verdade, eu acho que a gente vai cada vez mais se aproximando. E no momento que a gente está com a nossa verdade, a gente está no aqui e agora, para sempre, sabe? Sim. Porque é uma coisa que eu sempre penso e que eu leio muito. O passado já ficou para trás, não tem o que fazer. O futuro, ninguém sabe se amanhã eu vou acordar, né? Nem existe, na verdade. Nem existe. Só existe, então, a única coisa é o agora. Então, se a gente viver 100% o que a gente está fazendo nesse momento, pode ter certeza que ao longo, né, o resultado vai ser felicidade, nada mais do que isso. Então, a minha dica é, né, que a gente queira sempre se aproximar da nossa verdade. Então, é isso, gurias. A gente tava com saudade de falar, né, de debater. De se ver. Coisa boa, né, falar olhando no olho. Pra mim, isso aí é melhor, assim. Mas então tá, pessoal, que bom que ficaram com a gente até o final. Agora a gente, com todos esses cuidados que a gente viu que é possível, a gente vai começar a gravar mais. E não vamos parar mais, né, Luiz? Um beijão pra todos que nos ouviram até aqui. Até o próximo programa. Beijo! Beijo!